Glórias a Deus. Carenzinha e os manuscritos dela, os papiros. A Deus toda a glória. Eu tenho uma alegria muito grande no meu coração quando eu vejo jovens, quando eu vejo adolescentes no caminho do Senhor. Os cristãos de antigamente, eles eram chamados os do caminho. E por que os do caminho? Porque eles seguiam o verdadeiro caminho. Eles tinham a plena certeza de que eles seguiam e andavam com aquele que era capaz de eliminar toda e qualquer barreira, qualquer divisão, tudo aquilo que nos afastava daquele que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. E quando eu vejo jovens assim, na graça de Deus e desenvolvendo os seus dons, desenvolvendo os seus talentos, isso me deixa muito feliz. E o que nós queremos é justamente isso. Um dia eu sei que os meus filhos estarão trilhando o caminho de vocês, desses jovens e de outros que Deus trará. Eu creio que nós estamos passando por uma fase de reconstrução. O ministério, principalmente a juventude, ela tem passado por alguns momentos de poda. E entendemos que lá, João 15, o pai é o agricultor, certo? E nós estamos aqui simplesmente para ser cooperadores de Deus, fazer com que esses jovens, não somente os que estão aqui, mas os que também estão lá, nos adolescentes, e estamos lá também participando da escola bíblica, juntamente com a coordenação, passando todo o suporte bíblico e estrutural. E graças a Deus que o nosso apóstolo sempre foi o homem de Bíblia, de estudo das Escrituras, e por isso nós temos toda uma estrutura educacional. Nós temos berçário, nós temos todas as fases em que uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, uma criança, um bebê, nós temos todo esse acompanhamento, e porque nós acreditamos em discipulado, ok? E vamos ter hoje aqui um momento pastoral. A palavra que eu estou trazendo hoje é um momento pastoral. Eu pedi aos irmãos, pedi ao pastor Alex, conversei com o Humberto. Eu queria muito estar aqui hoje, porque no dia 19 de julho do mês passado, debaixo de um momento de oração, Deus havia me dado uma direção, Deus tinha me dado uma orientação, primeiro a respeito do culto de quarta-feira que eu preguei no mês passado, e depois a respeito justamente do que o Senhor inspirou o meu coração. Nós vamos falar um pouco aqui sobre unção ou manipulação, e isso daqui é algo que acontece muito em todas as igrejas, ok? Não existe uma que não passe por um tipo de situação dessa. E Deus, Ele permite, porque nós precisamos crescer espiritualmente. A Bíblia diz que nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus. Irmão Francisco, é melhor você sentar. Eu te agradeço o seu carinho, a sua inspiração, mas é melhor o irmão sentar. E porque nós vamos ter aqui um momento de palavra, e eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção. A temperatura está boa? Tem alguém aqui com frio? Tem? O Paulo pede para colocar o ar no vento, por favor, tá? E ao mesmo tempo, quem puder, Marquinho, Pedro, abre para mim essas janelas, e Paulo pede para colocar o ar no vento. Rodolfo, se você tiver um link direto, faz essa gentileza para mim, tá? Nós vamos falar sobre unção ou manipulação, e eu quero agradecer a Deus, porque aqui estou pela confiança e pela credibilidade de um apostolado. O nosso ministério é um ministério credível. Nós estamos há muito tempo, para lá de 30, 40 anos, o nosso apóstolo tem, se eu não me engano, 46 ou vai fazer 47 anos à frente do ministério. De um mesmo ministério, de uma mesma igreja, de um mesmo pastoreio. E agradeço a Deus por estar aqui inserido dentro dessa graça
maravilhosa. Não, Marquinhos, isso aqui é chumbado. Só desse lado aqui, irmão. Tadinho, Marquinhos. Se você conseguisse, meu irmão, eu ia falar, que fé é essa? Vem aqui e me dá um pouquinho dessa fé. Glórias a Deus. E agradeço a Deus pela vida do nosso apóstolo, da nossa bispa primária, nossos bispos nacionais, nosso pastor Alex, que juntamente com a sua filha, tem dedicado, juntamente com uma equipe, Humberto, a Maria, a Larissa, a Karen, todos vocês fazem parte para dela. Gravou lá o Rios, lá, muito bom. Eu sempre acompanho os rios que vocês gravam. Da outra vez eu tinha acompanhado do Renan e também viu do Paradela. Só deixei de marcar lá que eu estava atento ao que você falou. Todos vocês fazem parte de um processo de uma nova geração que Deus está afloreando, que Deus está proporcionando crescimento para esse ministério. E eu sempre falo com alguns dos jovens, amanhã são vocês que vão estar orientando, falando com quem? Com os nossos filhos, meus filhos, é claro, terão direção de Deus e tudo mais, mas terão também a participação daqueles que com o tempo e a maturidade na palavra adquiriram experiências, ok? Que são vocês. Eu tenho certeza que vocês amanhã serão estes jovens. Então eu agradeço a Deus por cada um, pela vida de vocês. E vamos lá ao estudo da palavra, ok? Diz assim a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Eu vou falar, é um sermão expositivo, nós só vamos ficar aqui, mas no final dele há uma passagem que ela praticamente fecha com aquilo que nós estamos dando a nível de conclusão. Nós vamos falar sobre serviço, ok? Serviço a Deus. Diz assim a palavra de Deus: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto. Senhor, obrigado, porque nós estamos aqui com uma intenção, crescer na tua graça, crescer no teu conhecimento, sermos lapidados pelo Senhor. Para isso nós apresentamos a nossa mente e o nosso coração e assim rendemos, nós submetemos a nossa vontade à sua, porque a sua vontade é bem melhor do que a nossa, ela é perfeita e ela é agradável e ela é boa para as nossas vidas. Então, renova a nossa mente, para que possamos verdadeiramente sermos transformados, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e os presentes e os irmãos digam amém. Bom, por que eu estou falando a respeito de unção ou manipulação? Na minha época, ok? Na época de vocês, teve alguns aqui que chegaram a pegar. Na minha época existia um mágico chamado David Copperfield. Os mais antigos sabem, o cara era fera. Alguns aqui chegaram a pegar Mr. M, né? Símbolo da torcida do Vasco, tudo mais. Tudo aquilo ali era o quê? Ilusionismo, era truque, ok? Não era virtude nenhuma aquilo ali. E o que nós estamos acompanhando ultimamente, dado todo o nosso contexto da nossa sociedade, nós estamos em uma sociedade que ela é imediatista, tudo tem que ser para ontem. Nós estamos em uma sociedade que ela é pragmática, nós temos que fazer aquilo que dá certo. Nós estamos em uma sociedade que ela admira muito a cultura do espetáculo, ok? E por que tudo isso? Porque o ser humano, ele gosta de sentir. E a Bíblia, ela vem primeiro das nossas experiências pessoais. As nossas experiências pessoais, elas são importantes na nossa caminhada, no nosso conhecimento. Todos nós sabemos que como é que se deflagra um processo científico, há uma teoria, há uma tese e depois há um quê? Um experimento. Então há uma experiência, ok? Para se ratificar o quê? Aquele conhecimento científico. Assim também é a nossa vida. Nossa vida, ela passa por experiências. Só que as experiências que nós
que nós com o tempo vamos adquirindo, elas precisam ser norteadas pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Então, hoje, a cultura do espetáculo, tudo aquilo que fascina os olhos, todos nós sabemos como é que foi a situação lá do Éden, não é verdade? Simplesmente o fruto era o quê? Agradável, era desejável. Então, o pecado, o próprio processo do pecado, como é que ele inicia? Através da cobiça. A cobiça começa pelos olhos. Dizem os filósofos, os poetas, que os olhos são a janela do quê? Da alma. Não é verdade? Quem não vê cara, não vê o quê? Coração, não é verdade? Então, tudo isso tem um pouco de verdade. Então, olha só, quem nunca se sentiu atraído por algo incrível, novo, né? Nós estamos convivendo com um grupo que gosta muito de coisas novas, estão em busca de coisas novas, não é verdade? Então, o pragmatismo, aquilo que dá certo, muitos dos cultos, muitas das liturgias, elas passaram a ser planejadas, mas não aquele planejamento litúrgico, aquela ordem do culto, que você sabe quando é que o culto começa, você sabe o momento do louvor, você sabe o momento da adoração, você sabe que tem a pregação da palavra, você sabe que tem a oração uns pelos outros. É muito mais além do que isso. É quando você passa simplesmente a pensar num tipo de iluminação que, de certa forma, vai proporcionar um ambiente onde você tem uma música, onde você tem alguns acordes, e que aquilo ali foi preparado milimetricamente, muitos até usam de frequência, não é verdade? Para poder mexer, para poder atrair a pessoa, para poder comover a pessoa. Então, quem é que nunca se sentiu atraído por algo incrível? Mas no fundo é o quê? É uma ilusão. Os influencers de hoje em dia, a grande maioria dos influencers, aquilo que você vê ali no vídeo, no YouTube, no Instagram, não é a realidade, mas está ali, é uma capa, não é verdade? É uma capa. Então, eles parece que têm uma vida perfeita, mas que na realidade aquilo ali é o que, amado? É um show para as câmeras, é um produto que está sendo ofertado, ok? Eu conheço, por exemplo, minha filha, ela acompanha muito alguns influencers que começaram pequenininho, hoje já são grandinhos, sabe? E começaram uns bem especial, eu não vou dizer aqui, porque, assim, depois se você quiser em particular eu te dou, mas eu não vou promover eles, porque tudo que envolve eles é uma marca, já tem isso. Saíram lá da Baixada Fluminense, meu irmão. Saíram de Nilópolis, Olinda. Eu vi vídeo deles participando naquele campo do Jericinó, gravando ali vídeo. Depois eles foram para os Estados Unidos. E aí aquilo começou a ficar grande, sabe? Porque eles tinham o quê? Talento. E talento é isso aí mesmo. É para ser praticado, para ser exercido. E aí a coisa começou a crescer até que o nome do canal virou uma marca. Já virou uma logomarca. E em cima desse produto apresentado, não foi somente a elaboração de conteúdo, mas também o quê? De bonecos, roupas, utensílios. Então, tudo, na verdade, era o quê? O que era um entretenimento virou um grande negócio. Business, exatamente. Hoje, em muitos lugares, a fé virou um negócio. Então, nós vamos falar sobre um assunto, sabe, a respeito de unção e manipulação, que no livro de Atos nos apresentam uma história
que é um alerta para a igreja. Nós estamos vendo o apóstolo, culto após culto, falando sobre escatologia, falando sobre as heresias, falando sobre heresias destruidoras, o engano. Então isso é um alerta, especialmente para a nossa geração. Vocês aqui, os que nos assistem pela internet e outros que chegarão aqui e farão parte, sabe, dessa juventude, farão parte do corpo ministerial. Isso tudo serve para quê? Um sinal de alerta. Então nós vamos falar sobre Simão, um homem que ele tinha uma atração pelo poder. E a grande pergunta que eu vou falar logo, que eu vou fazer logo no início é: o que nós buscamos? Nós buscamos a unção de Deus ou a nossa própria manipulação? Porque há pessoas que falsificam as manifestações do Espírito Santo. E falsificar as manifestações do Espírito Santo é quando você usa de um artifício, de um estratagema, é quando você usa da sua própria capacidade. É quando você se estrutura para ser um mágico, um ilusionista. Nós temos visto aí no meio evangélico tanta gente que revela um monte de coisa. Eu acredito em revelação, já falei isso aqui. Aliás, eu cresci no pentecostalismo. Nasci de novo em um berço batista, tradicional, mas fui apresentado ao pentecostalismo através das Assembleias de Deus e continuei pentecostal até hoje, porque nós somos pentecostais carismáticos. Eu acredito em profecia, eu acredito em palavra do conhecimento, eu acredito em todas as operações dos dons espirituais. Eu não nego nenhuma delas. Só que hoje a igreja está mais preocupada em espetáculo. Quando eu digo espetáculo, é naquilo que gera, sabe, choque. Como Simão. Nós vamos ver isso aqui agora. Primeiro lugar, vamos no contexto histórico. Vamos lá. Vamos falar do palco e o mágico, certo? Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria. Pode deixar aí, tá, Paulo, por favor. Na NVI diz: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia, muito importante, eu não sei, mas Samaria, ela era, depois que Israel foi dominado, que ela foi dominada pelos assírios, que ela foi conquistada, houve uma separação entre o reino do norte e o reino do sul. Qualquer coisa vocês procuram ali o bispo Astolfo, porque a gente já falou muito sobre isso daqui. E de repente se levantou uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Então, Samaria era uma mistura de povos. Ela tinha as suas próprias crenças e ela tinha um sincretismo religioso muito forte. Você lembra daquela mulher que Jesus encontrou no poço de Jacó, que ela falou: como é que você, sendo judeu, me pede água? Você não sabe o problema que existe entre os judeus e os samaritanos? E Jesus fala: mulher, se você soubesse quem te pede água e tu conheceras o dom de Deus, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Então havia uma rixa. Isso tudo por quê? Porque a igreja de Cristo estava explodindo. E aqui eu já quero deixar algumas coisas nas entrelinhas para vocês. Jesus, quando ele envia os discípulos, os apóstolos, ele fala: vocês têm que ir e vão pregar o evangelho. Jerusalém, Judeia, Samaria, só que ninguém foi. Ninguém foi. E olha como é que Deus ele trabalha. O que acontece? A igreja começa a ser o quê? Perseguida. Saulo, com as credenciais do Sinédrio, que era o Sinédrio? Sinédrio era o STF do judaísmo. Começa a perseguir a igreja de Jesus. Por quê? Porque os apóstolos estavam mais preocupados em ficar em Jerusalém.
Engraçado. Isso simplesmente ratifica ou massifica mais ainda do porquê Deus levantou o apóstolo São Paulo aos gentios. Porque os judeus, os primeiros discípulos, os 12 ou os 11 originais, depois entrou Matias, através de Urim e Tumim, lançaram sorte. Eles não saíram de Israel. E eu já falei isso aqui. Primeiro, eles queriam que o evangelho fosse conhecido e pregado em todo Israel. Eles primeiro se preocupavam com Israel. Se Deus não tivesse levantado o apóstolo Paulo, não teria cristianismo. Porque o cristianismo só é o cristianismo depois que Deus levanta Paulo e ele é pregado aos gentios. Senão ele tinha sido totalmente detonado lá na época do ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído. Então Deus levanta o apóstolo São Paulo, um tempo depois. Aqui ele permite uma perseguição aos cristãos. E a igreja tem um boom. Pá! Por quê? Filipe foi o primeiro a sair de Jerusalém para quê? Para pregar o evangelho, porque ele não podia pregar em Jerusalém, que foi onde os apóstolos ficaram. Então, o que acontece? Ele era um diácono. Samaria, como eu disse, é uma mistura de povos, é uma área historicamente de atrito entre os judeus. E essa expansão foi um marco, pois a igreja começou a transcender, olha só, a igreja começou a transcender as fronteiras étnicas e geográficas. Samaria era uma região com uma cultura e religião muito misturadas. Então, olha só, nesse ambiente, a magia e as artes ocultas eram comuns e frequentemente associadas a figuras de poder ou divindade. Foi aí que entra Simão. Versículo 10. Coloca lá, Paulinho, por favor. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Na NVI diz: de todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Versículo 11, coloca lá para mim, Paulinho. Aderiam a ele porque havia muito o quê? Os iludira com mágicas. Então, na NVI diz: eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Chega Simão, ele não era um simples ilusionista. Simão, ele usava magia para fascinar multidões. Então, todos olhavam para ele e viam ele como alguém muito importante. O grande poder de Deus gerava um fascínio que se colocava acima dos demais, mas que, na verdade, ele era sedento por quê? Poder, fama, era o que ele queria. Ele queria ser famoso. Hoje em dia, o que nós vemos, sabe, em alguns lugares? O crente quer ser famoso. O crente quer ser o destaque. Não posso ficar aqui porque isso aqui limita muito o meu chamado, que é muito grande. Não posso permanecer no ministério, nesse ministério, porque Deus tem uma obra que transcende o hemisfério. Sabe? É algo que fascina. É algo que é uma ilusão. Então, a nossa geração jovem busca constantemente por algo que impressione. Um culto que, às vezes, parece um espetáculo, é uma construção. E ali há todo um arranjo de luz, de letra, de acorde. Amado, tem acordes que mexe com a gente. Eu estava aqui adorando a Deus,
O Mateus estava na guitarra ali, eu pensei que eu ia dar uma voada aqui. Algo que Deus inspirou ele para tocar, sabe? Mas existem letras, notas, que aquilo ali foi programado para vibrar aqui dentro. Vou dar um exemplo. Vou falar um pouquinho de marketing. Vou falar um pouquinho de Kotler. Quando você vê aqueles comerciais que é para ficar aqui dentro, e fica mesmo, não é verdade? Existe, por exemplo, vou só dar um exemplo, aquele comercial daquela bebida que todo mundo diz que é redondinha. Lembra quando era assim, ó? Porque era geladinha. Aquilo ficava aqui, ó. Quando alguém ia pedir, como é que ia pedir? Dessa mesma maneira. Existem coisas que é para ficar aqui dentro, para você não esquecer. E aí, o que você quer comer? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no pão com gergelim. É Big Mac. Estou ganhando nada não. Mas se quiser mandar um cheddar duplo, pode mandar. Isso tudo é criado para quê? Para ficar aqui. Aí quando você ia lá, qual era a primeira coisa? Você já ia cantando. Nada disso. Nada disso. Sabe? É para somente divulgar. É para te levar ao consumo. A você gastar. Em cima daquele produto. Então, existem determinados... E aí, meu amado, você... é só você entrar no documentário que teve há um pouco tempo aí, que você vai ver. Pessoas que faziam parte dali de dentro, que compunham as músicas, que falavam, essas músicas, essa daqui foi feita para fazer isso, para gerar isso. Nada, eu costumo dizer o seguinte, nenhum filme de Hollywood é feito sem roteiro. Tudo tem um roteiro. E o culto, em alguns lugares, passou a ter um roteiro. Qual é o primeiro roteiro? Precisamos mexer aqui dentro com as pessoas. Olha só, a palavra de Deus, ela é capaz de fazer isso. Porque a palavra de Deus, ela é uma o quê? Espada. Ela é uma espada afiada e ela faz o quê? Ela rompe juntas e medulas. Ela é apta para trazer conhecimento, discernimento ao que? Aos intentos do coração. A palavra de Deus expõe o coração humano, expõe o pecado, expõe o erro. Então, hoje em dia, muitas pessoas querem ir para um culto para se sentir bem. Só que um culto, para você se sentir bem, ele tem que te confrontar com aquilo que você precisa mudar. E aí o apóstolo vai falar sobre isso amanhã. Aparência de mudança ou transformação efetiva. Então, nós somos bombardeados por personalidades que prometem o quê? O extraordinário. Ó, vem para cá. Vem para cá que você vai ver, é tudo diferente. Vem para o novo. O restante é tudo velho. Só aquilo ali é o novo. Sabe? É para impressionar. Nossa, louvor, cara. 1 hora de louvor. 20 minutos de palavra. Pô, isso aí é ótimo. A primazia do culto é a pregação do evangelho. Mas precisa de 1 hora, 50, 40, né? De louvor, para quê? Para te deixar aberto ao que vai ser dito. O louvor, ele prepara o coração. Perfeito. Louvor, ele prepara. A Bíblia diz que Deus, quando o louvor é entoado, ele coloca reis em cadeia.
Então o louvor é uma preparação para quê? Da terra. Agora, quando você insiste, dá mais prioridade em algo que Deus disse que não é para ser prioritário, mas é para ser parte do culto, porque o prioritário e o grande momento é a pregação da palavra. Porque é a palavra que gera o quê? Metanoia, arrependimento, mudança, transformação. É a palavra que também gera o quê? Metamorfoses, transformação de vida. Então as pessoas ficam deslumbradas, porque elas estão sedentas por algo fora do comum. É a busca da novidade. Eu estou em busca de algo novo. Você já viu aqueles crentes que seguem aqueles cantores gospel? Eles não têm igreja fixa. O palestrante está lá, ele está lá. O cantor está lá, ele está lá. Não tem membresia, não tem raízes, não é pastoreado. E isso está se tornando o quê? Um modus operandi. Então o povo está sedento por algo, o povo, sabe, fora do comum. Então se deslumbrava, sabe, é a cultura do espetáculo. Por quê, amado? Principalmente o jovem principalmente, o jovem quer alguma coisa que cause, que surpreenda. Caramba, nunca vi isso, rapaz. Rapaz, isso é um absurdo. Isso é algo fora, sabe? Nunca vi isso na minha vida. Eu também já fiquei extasiado mesmo, com muita coisa que eu vi. E que depois, à frente, não era algo eterno, era algo temporário, porque era uma ilusão. As ilusões, elas fazem isso com a gente. Elas não geram mudanças eternas. Elas geram mudanças temporárias, ou seja, elas geram transições temporárias. E a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que ficar esperto, galera. Porque a experiência se tornou mais importante do que a sabedoria bíblica, e não pode ser dessa maneira. Então, a verdadeira conversão e a fé superficial, o grande perigo, há um perigo, e aí Filipe chega no versículo 12, coloca lá: quando, porém, deram crédito a quem? Filipe, que os evangelizava. A respeito de quem? Do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados assim homens como mulheres. Bispo, batismo. Sim, a igreja era uma igreja primitiva. O apóstolo São Paulo ainda era Saulo, assolava a igreja de Deus, tinha cartas do Sinédrio para martirizar todo mundo, tanto é que o Estevão foi o próximo da fila. Então, isso daqui eram rudimentos, doutrinas elementares. Rudimentos são princípios elementares do quê? Da doutrina de Cristo. Então, eram convertidos assim homens como mulheres. Próximo. Vai lá, Paulo. O próprio Simão abraçou a fé. Por quê? Porque Filipe fazia milagres extraordinários. Filipe era um diácono, mas na verdade ele era um evangelista. Então, Filipe chega, prega o verdadeiro evangelho, o poder de Deus se manifesta, salvando vidas. Eram milagres genuínos que glorificavam a quem? Jesus, a Deus. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe o quê? De perto. Observando o quê? Extasiado. Ou, em outras versões, maravilhado, os sinais e grandes milagres praticados. Então, olha só. Até o próprio Simão creu e foi batizado. Isto significa o quê? Que tem um detalhe aí muito importante a ser observado.
Simão, ele não queria Deus. Ele queria o poder de Deus. E esse daí é o principal fundamento da manipulação, da simonia. Simão ficou deslumbrado, ele ficou extasiado com os milagres que eram feitos. Quantas pessoas estão deslumbradas, estão extasiadas com o que Deus faz, e isso é maravilhoso. Agora, olha só o que aconteceu. Maravilhado ou extasiado do grego é existemi. Olha o que significa essa palavra. Simão é a mesma coisa que ele tivesse ficado o quê? Atônito. Amados, ele teve um choque mental. Ele ficou totalmente aloprado. Desculpe a expressão da palavra. Ele ficou alucinado com aquilo que ele estava vendo. Ele ficou fora de si, ele estava insano, ele ficou enlouquecido. Simão não estava focando ou não estava focado no evangelho, ele estava focado nos milagres. Ele não estava focado para onde os milagres apontavam, mas ele estava focado o quê? Nos vetores. Você já viu quando você tem que ir para algum lugar? Hoje tem GPS, hoje é tranquilo. Antigamente você tinha que seguir, já falei isso lá nos adolescentes, você tinha que seguir uma coisa chamada Guia Rex. Olha como é que eu sou antigo, hein? Guia Rex, meu irmão. Você ia lá no jornal, tinha da Folha, tinha da Editora Abril, você comprava um Guia Rex, tinha um mapa do lugar para onde você queria ir. Ou então você seguia o quê? As placas. Simão estava mais interessado, sabe no quê? Nas placas. Ele não estava interessado no destino, onde ele tinha que chegar. Ele estava interessado nas placas. E, amados, as placas só indicam, mas as placas, ela não é o caminho, sabe, o local onde você deseja chegar. Então, o problema de Simão é que a sua fé não estava ancorada, enraizada em Cristo, mas nas manifestações visíveis que ele poderia, em sua mente, replicar ou comprar. E aí é onde entra o quê? A manipulação e não o que é unção de Deus. Ele viu a autenticidade, mas ele não buscou uma transformação. Ele estava focado na técnica e no poder, na fama, mas ele não estava interessado em relacionamento com Deus. Ele não estava interessado em fincar estacas, ter raízes. Não, o meu ministério, eu sou pregador itinerante. Deus não me chamou para ficar preso em um determinado lugar. Então não vai ter igreja. Igreja local. Já pensou se cada um seguir o que o vento sopra? E o que isso acontece mesmo? Crianças espirituais, crentes imaturos, porque não são pastoreados, não são apacentados, não tem uma liderança que tem que dar, sabe, tem que prestar contas. Pô, bispo, que é isso? Liderança? Sim, senhor. Qualquer lugar onde haja uma organização, seja ela eclesiástica ou não, há uma liderança. Numa empresa, há um código de ética que vai normatizar a conduta daqueles cooperadores, dos funcionários, e quem não cumpre, PT saudações, pode ir embora. Agora, liderança que Deus estabelece é para ser o quê? Honrada. Deus, quando coloca lideranças, não é para ser temida. Eu tenho medo do bispo André. Tem gente que às vezes, sabe, eu já encontrei com irmãos em shopping que as pessoas, alguns, né? Bispo André! E eu, me amarro nisso. Agora, tem pessoas que, bispo,
senhor em Bangu? O que o senhor está fazendo aqui? Minha mãe mora em Padre Miguel. Está nos assistindo pela internet. Minha mãe mora em Padre Miguel. Minha mãe, quando eu comecei a namorar com a bispa Cristiane, ela falou assim: tu vai trazer a filha do apóstolo aqui em casa? Meu Deus, se o pai dela souber que ela está em Padre Miguel, tu é muito corajoso. Eu falei: ué, o amor lança fora todo medo. E aí a primeira vez que a bispa Cristiane foi lá em casa, a primeira coisa que ela fez foi tirar o chinelo, andou descalça lá em casa. Aí a minha mãe ficou assim, ó. Ela está descalça, sem o chinelo. Eu falei: ela é uma pessoa normal. Pode ficar tranquila. Hoje é uma coisa maravilhosa, parece mãe e filha. Então é assim, as pessoas, às vezes, têm medo da gente. Não, que isso? Não, fala com o bispo. Não, que isso? Não vou falar com o bispo André, não. O bispo André tem fama de brabo, só porque ele é barbudo. Tem fama de brabo. Só a fama, mano. Só tenho fama. Mas nós somos o quê? Acessíveis. Mas temos que ser o quê? Respeitáveis. Nós respeitamos a ovelha. Porque a ovelha pertence a Deus. Eu não conheço uma liderança que seja acessível que nem um apóstolo. Não conheço. Não conheço. Meu irmão, para chegar em algumas lideranças, você tem que fazer todo um circuito, é um rally. Agora o apóstolo termina o culto, ele fica ali. Graça e paz, às vezes fala com um, fala com outro, e está no ofertório, e fala com um, e fala com o outro. Sabe? Agora, liderança é para ser amada, é para ser respeitada. A liderança, ela não é manipuladora. Manipuladores são aqueles que se utilizam da liderança para os seus próprios objetivos pessoais. E isso tem em todo lugar. E às vezes nós passamos por isso aqui. Aliás, temos passado por isso daqui. E não vai ser só aqui. Nos lugares onde as pessoas passam. Eu conheço pessoas que saíram daqui recentemente, foram para outros lugares, já se batizaram, já saíram de onde se batizaram, já estão em outro lugar. Não tem raízes. Não, Deus me chamou, sabe, eu fui enviado. Eu não posso ficar, um apóstolo, um missionário, um enviado, não fica fixo em um corpo local, porque ele tem uma chamada, ele é próton, primeiro. Apóstolo significa enviado, vai. Não tem vida local, não é pastoreado, não dizima, não faz aquilo que é parte da igreja local, que é cotidiano e que Deus estabeleceu como forma de culto. Então, olha só, ele ficou fora de si. Então, o que acontece? Galera, Simão se converteu por curiosidade e ambição. Ele não era um convertido no duro. Ele não se arrependeu. A sua fé foi intelectual. Uma admiração pelas obras de Deus, mas não uma entrega de coração. O perigo é nós buscarmos uma fé de aparência, que nos impressiona. Lembra de Simão? O grande poder de Deus, o vulto, sabe? Mas que não transforma. E aí a pergunta que fica é: o que é que nos fascina? O que tem provocado em nós fascinação? É o autor da nossa fé? Ou é o que ele faz? Então vamos para o último ponto. Versículo 14 de Atos dos Apóstolos.
ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram o quê? Pedro e João. Diante de tudo o que estava acontecendo, que Deus promoveu, o crescimento, a difusão da palavra de Deus, e aí a galera que estava lá em Jerusalém teve que levantar, foi lá conferir. Uau! O que Deus está fazendo em Samaria? Só que tinha gentios também, e eles só queriam ficar em Jerusalém. Vamos espiar o que é que está acontecendo, vamos lá. É Filipe, saiu daqui dos nossos, impusemos as mãos sobre ele. Vamos lá dar uma olhada. E aí, versículo 15. Os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Próximo, Paulinho. Porquanto não havia ainda descido sobre ele, nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Continua. Então lhes impunham as mãos e o que acontecia? Recebiam estes o Espírito Santo. Gente, eu já fiquei maravilhado com muita coisa. Poxa, nós tínhamos aqui um grupo, que eu me lembro bem, chamava-se Faneroses, que era manifestações, eram uns grupos de oração. Meu irmão, quando eles oravam, será lá da época de piedade, quando eles oravam, meu irmão, era um negócio assim, fenomenal. Era algo assim, poderoso, era um mover do Espírito Santo mesmo, sabe? E aí o Espírito Santo, ele se manifesta sobre os novos convertidos, versículo 18, Paulo. Vendo, porém, Simão, olha só, o cara que foi convencido que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. E aí Simão faz uma proposta indecente. Ele se aproxima de Pedro e João e fala assim, aí ó, avança aí, Paulo, 20, volta, perdão, 19, propondo, concedei-me também a mim o quê? Este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o quê? O Espírito Santo. Olha a audácia do cara de pau. Ele queria comprar o dom de Deus. A sua intenção, e eu tenho falado isso, e amado, eu tenho orado muito sobre isso aqui. Davi e Filipe têm orado muito sobre isso aqui. Deus, que eu seja usado por ti. Só que as pessoas hoje em dia, na prática, você sabe o que elas querem? Elas querem fazer do Espírito Santo uma ferramenta para o seu próprio benefício. Porque querem ser famosos. Hoje, assim, se você não tem, no mínimo, 5.000 seguidores, você não é famoso. Tem muita gente que, às vezes, fala assim, o próprio Bispo Zé Carlos, tu tem que usar mais as tuas redes sociais, tudo mais. Amado, eu não tenho jeito para essas coisas. Se você me botar para eu fazer um rios, vai ser um negócio engraçado. Tu vai pedir seriedade. Mas sabe, é uma coisa que... Uma coisa é você fazer um corte do culto, sabe? Você fazer algo que eu não me propus a realizar nesse sentido. Vai sair legal. Mas se eu tiver... Quantas vezes? Chamada de culto. Várias vezes. Repete. Estamos aqui. Repete. Eu mesmo pedia para repetir. Então, eu sempre peço, Deus, me usa. Mas o que tem acontecido de hoje em dia é diferente.
são as pessoas que sentem que Deus me disse. A bispa Ana Caroline falou na quarta-feira, mulheres que são as verdadeiras profetas dentro de casa. Não, bispo, mas Débora era uma profetisa. Só que Débora, quando recebeu a direção de Deus, ela falou, acho que era, eu não me lembro, não sei se era Cícera, foi o cara que rodou. Eu não me lembro do juiz agora. E quando ela deu o plano de Deus, deu a visão profética, ele falou, não, eu só vou contra os assírios se você for comigo. Ela falou assim, tu é covarde? Eu não vou te dar a glória que Deus te deu, você transferiu para mim, então agora ela é minha. Ela não queria. Eu acho que era Baraque, se eu não me engano. Depois eu vejo isso. Então, há mulheres que dentro de casa são as profetas, elas dizem, Deus me disse, o Senhor me revelou, é assim, vamos caminhar dessa forma. E o homem, amém. Amém. É isso. Deus estabeleceu uma organização, não vou dizer uma ordem. Deus estabeleceu uma forma de organização. O homem lidera, a mulher é o pescoço. O homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. A mulher, que ela é sábia, ela vai conduzir o lar à vitória. A mulher que é tola, ela mesma vai levar o ar ao quê? A ruína. A bispa Ana Caroline. Você que nos assiste pela internet, pega a mensagem de quarta-feira que a bispa Ana Caroline pregou, que foi, tremenda. Foi ótima. Então, o que acontece aqui? Há uma inversão das coisas, daquilo que Deus estabeleceu como organização. Simão tomou uma repreensão de Pedro. O pecado de Simão deu origem a um termo chamado simonia. Pedro, porém, lhe respondeu, teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o quê? O dom de Deus. Paulinho, eu vou ler na NVI, porque tem uma palavra aqui muito interessante, que a Almeida Revista e Atualizada, que para mim é melhor, mas ela nesse momento, ela não traz, e para a compreensão do texto é melhor. Versículo 20, Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum, versículo 21, neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Versículo 23. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso, era essa palavra que eu queria ler, preso pelo pecado. É assim que o pecado faz. Ele corrompe, ele destrói, o pecado engana. Então, muitas das manifestações que nós observamos, amado, você não tem noção das mensagens que a gente recebe de pessoas dizendo, Deus me disse, Deus me orientou, Deus fez. Olha, depois eu vou te dar notícias do que Deus me disse para fazer. E a pessoa não volta. Aí vem com um outro revelamento que não tem nada a ver. E aí o apóstolo orienta, os bispos orientam, não faz isso, não faz aquilo. Desculpe a expressão, vai dar ruim. Mas há pessoas que gostam. Insistem em seguir as suas inspirações. Vejo que você está cheio de amargura. Então, o que é simonia? Os comentaristas dizem que a simonia, a prática a simonia é a prática de compra ou venda de favores espirituais, ofícios eclesiásticos. Essa história serve de alerta, amados, sobre a gravidade de tentar monetizar o que é sagrado, transformando o dom de Deus em o quê? Em um produto. Nós não estamos aqui oferecendo um produto. Aqui, o que se é pregado é o Evangelho, porque o Evangelho tem que gerar transformação, tem que gerar salvação. Então, agora o ponto central, para terminar isso aqui, a diferença entre unção e manipulação.
A unção de Deus, ela é gratuita, mas ela é para o serviço. Ela manifesta o caráter de Cristo. E aí, eu vou pegar o gancho da bispa Cristiane aqui, quando ela estava falando sobre fruto do Espírito, e depois vou pegar outro gancho dela, quando ela falou sobre serviço. Humildade, a Bíblia ensina, jovem, guarde isso, você que nos assiste pela internet, a Bíblia ensina que o caráter é mais importante que as manifestações de poder. O que adianta você ser poderoso para orar, para falar em línguas, mas dentro de casa você é uma pessoa difícil, você é duro com a tua esposa, você é duro com seus filhos, você é duro com seus pais, e na igreja, levanta mãos santas. Deus está vendo tudo isso, amado. Deus olha tudo. Nós podemos não estar observando, que às vezes as pessoas acham que só porque nós estamos aqui em cima, que o Espírito Santo, sabe, está dando informações, está dedurando a vida das pessoas. Está vendo fulano lá, ó? Olha ali, aquele ali, ó. Olha, presta atenção. Astolfo, ó, corre todo dia de manhã, ó. Se bobear, ele corre até dia de domingo. Negativo, mano. As pessoas acham às vezes que a gente sabe de tudo. Nós sabemos aquilo que Deus quer que nós saibamos. E às vezes Deus mostra algo que está lá dentro, escondido, porque tem que ser revelado. E detalhe, a maioria das vezes nós não procuramos nada. Os fatos chegam até a nós. Aqui nós não ficamos, pô, o Jonathan está com a camisa do Vasco, o Jonathan é vascaíno. Por que o Jonathan é vascaíno? Não pode, tem que ser flamenguista, tem que se converter. Não, aqui a gente não fica dessa forma. Ó, aí Jonathan, eu posso brincar com ele porque a gente fica nessa brincadeira, ele sabe que eu estou brincando com ele. Então, nós não estamos aqui inquirindo a vida, sabe? Nós estamos aqui não, amado. As coisas chegam para nós. E às vezes, tadinha, bispa Ana Caroline fica com a Cris, ó, no telefone. Cris, precisamos resolver essa situação. Mais um pepino. Como, Ana? Outro? Já tinha outro? Já tem outro hoje de novo. Porque nós somos a contenção do gabinete apostólico. A gente fica ali, amado, ó, na contenção. O apóstolo tem coisas muito mais prioritárias, oração, palavra, e os bispos de governo têm que ser a contenção. Agora, há coisas que não tem como, tem que ser levadas a ele, não tem como. Então, manipulação humana é para ganho pessoal. A pessoa quer obter algum benefício em troca. Ela quer fama, ela quer dinheiro, ela quer o quê? Ela quer poder. Poder é o quê? Influenciar as pessoas. E como é que eu influencio as pessoas, amado? Quando eu conheço as fraquezas de cada um. Olha, nós já tivemos uma época aqui, tá? Para você ver o nível das coisas que acontecem e que chegam ao nosso conhecimento e que nós agimos. Havia pessoas aqui que era da área de psicologia e que conhecia alguns dramas de algumas famílias, de algumas pessoas. Meu amado, quando chegava no culto, especialmente da juventude, adolescente, batata, a pessoa ia lá e pá, tudo aquilo que foi dito em um ambiente de quê? Clínico, de atendimento. Gente, isso é o quê? Manipulação. E há pessoas que têm o conhecimento de que tem uma família assim, está precisando de ajuda, e tudo mais, e mais isso, e mais aquilo. E aí, a pessoa que quer o poder, que quer a fama, o que ela faz? Ela trabalha aquilo ali, porque ela vai criar um vínculo. Ela vai se tornar ela vai se mostrar uma pessoa que eu sou ok. Eu sou como um irmão mais velho. Pode contar comigo. Poxa, estou aqui para isso. E aí depois que a pessoa faz a base, vaza. Qual é a primeira coisa que a pessoa vai fazer? Mensagem. Vai aquela notificação.
Oi? Precisamos nos encontrar. Como você está? Conheces o novo? Isso é o quê? Manipulação. Eu conheço as fragilidades, trabalho aquilo ali, me apresento como uma pessoa confiável, até porque eu estou recebendo dos bispos, do governo da igreja, apoio, credibilidade, o que reforça mais ainda o quê? A minha postura. E aí depois, nós somos os abusivos. Nós, que isso, ó. Não é nada, não é bem assim. São coisas do governo da igreja, mano, que chegam até a nós, que sinceramente dá asco. Desculpe a forma de falar. Então, olha só, é baseada no quê? No controle, no espetáculo. Isso esvazia o quê? A essência do evangelho. Agora, eu vou aproveitar aqui, o coração de Simão não estava em Deus, mas nele mesmo. Ele queria ser o centro das atenções. E às vezes, olha, a grande prova de um ministro, de um líder, é quando ele está numa função, numa posição em que ele lidera. Que ele lidera. Tem muita gente que fala assim: nossa, você quer conhecer o ser humano, dá poder a ele. Não, mano. Sempre foi dessa forma. Então há casos que Deus permite chegar até ali, porque Deus mostra, olha aí quem é. Por isso, as pessoas querem ser o centro das atenções, e o Evangelho de Jesus apenas se tornou um cartão de visita para ele mostrar quem ele é. Eu tenho talento, eu tenho técnica, mas o meu coração não está diante de Deus. Mas ó, vem comigo, que a coisa muda. Pô, você não é valorizado. Eu te valorizo. Eu te dou apoio. Apesar de eu estar indo contra aquilo que os seus pais pensam, mas eu te valorizo. Mas os seus pais não. Quando a Bíblia fala sobre frutos, guarda isso aí. Ela está nos indicando que há uma maneira espiritual de identificarmos se o líder é ungido ou é manipulador. Ela nos ensina a avaliar os líderes não apenas pelos sinais, pelos milagres, pelas curas, pelos prodígios, pelas maravilhas, mas ela nos ensina a avaliar os líderes sobre como eles vivem, como tratam as pessoas, se a vida deles reflete o caráter de Cristo. Foque no fruto do Espírito e não nas demonstrações de poder, naquilo que ele faz. Foque na sua vida diária. Eu tenho um pastor hoje, é o pastor de Gelsi, ele é meu amigão. Quando o bispo Sérgio, alguns anos atrás, ele era presbítero, perguntou: bispo André, você tem alguém para indicar a ser ordenado? Eu falei: eu preciso de um tempo, porque eu tenho um presbítero, mas eu tenho que fazer algumas averiguações. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a esposa dele, que também é pastora Valéria. Irmã Valéria, diaconisa, seu esposo, como ele é dentro de casa? É bíblico? É amável? É claro, amado. Tudo há uma dose, há uma dosagem para você validar as informações. E eu sabia com quem eu estava falando. Não, bicho, meu marido é um marido de oração. É tanto que ele me manda mensagem 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Isso é um homem de oração. Ela falou: é um homem de oração. É um homem bom. É um homem maravilhoso. Nós temos as nossas diferenças, mas é algo que é normal de todo casamento. Eu falei: bispo Sérgio, agora sim eu tenho alguém para indicar. E depois que eu indiquei, eu chamei ele lá no meu gabinete. Fui eu,
um bispo que não faz mais parte da igreja, do ministério. Chamei outro pastor. Eu não sei se eu ainda cheguei a chamar o teu pai, Natan, o bispo Barbosa. Não lembro direito. Sentei com ele, conversei com ele, falei, abre a Bíblia, me diz o que é predestinação, me diz o que é dom da fé, diz para mim o que é livre-arbítrio segundo a graça de Deus. Ele respondeu, eu falei, agora fechou, pronto. Amados, identifica a árvore pelos frutos, não é pela raiz, que nenhuma vez disseram aqui. Então, a unção não é para o estrelato, não é para mim ser famosinho. Deus me deu uma voz, não é para mim ter estrelato pessoal. Deus me deu um dom, me deu um talento. É claro que a gente pode, através do talento que Deus nos deu, fazer disso o quê? Um modo de vida. Está lá a nossa arquiteta lá, ó, Isabel, está lá. Deus deu um talento, deu um dom para ela. A unção não é para o estrelato, é para serviço. Jesus foi o maior exemplo, ele lavou os pés dos discípulos. Então a verdadeira autoridade espiritual se manifesta, sabe onde? Na humildade. Eu sei que eu estou extenso, mas depois você vai me agradecer. Não no orgulho. O Espírito Santo nos capacita para edificar a igreja, ajudar os necessitados a pregar o evangelho, não para ganharmos fama ou dinheiro. Quais são as motivações? Enraiza sua fé na palavra, não em experiências pessoais. Experiências são importantes, mas elas não podem ser o alicerce da nossa fé. A palavra de Deus é a nossa bússola. Temos que ser, sabe o quê? Biblistas, fundamentados na palavra. Foi por isso que a Karen falou aqui. Se está na Bíblia, eu creio. Então, as nossas experiências, elas têm que ser validadas pela palavra de Deus. Então, jovem, você que nos assiste pela internet, o que você busca dentro da igreja? Fama e poder na igreja ou um coração transformado por Deus? Faça uma reflexão interior. Eu quero que você saia daqui pensativo. Examine suas próprias motivações. Elas são puras? São corretas? O nosso foco é o evangelho. A verdadeira autoridade e poder vem da humildade de um coração que busca Cristo, não os seus dons. E agora, para terminar, só quero falar rapidamente, só tem mais uma paginazinha aqui, sobre Jesus quando ele lava os pés dos discípulos, porque eu quero pegar essa parte de humildade. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta, presta atenção nisso, de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Olha só. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Não é o mágico não, tá? E este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo o quê? Limpo. Ora, vós estáis o quê? Limpos, mas não todos. Por quê? Ele estava se referindo a Judas. E depois, para você entender por que Jesus disse que eles já estavam limpos, depois você vai lá em João capítulo 15, versículo 3. Jesus, quando ele fala do agricultor, ele fala assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que limpa é o quê? A palavra. Então a água ali, a limpeza que Jesus estava falando era a palavra dele. Então, ele disse, vocês já estão limpos. Então olha só,
Por que Jesus ele fez essa lavagem de pés? Isso aqui é rápido. Na sociedade daquela época, essa era uma prática que era considerada de forma especial para o quê? Higiene, porque era um sinal de hospitalidade. Ela surgiu porque as pessoas, aí a bispa Cristiane falou isso aqui já tem um tempo, numa jornada, numa pregação. As pessoas andavam de sandálias e elas andavam pelo deserto, então elas corriam o risco de, os pés já eram empoeirados, mas também elas corriam o risco o quê? De colocar os pés no estrume, em algo de algum animal. E quando alguém chegava na casa de um judeu, a primeira coisa que era feito era lavar os pés deles, antes das refeições. Os judeus lavavam os pés, lavavam as mãos antes das refeições. Isso era um ato de hospitalidade. E também existia uma implicância aqui de hierarquia social. Por quê? Por que Pedro ele disse, não, você jamais vai me lavar os pés? Sabe por quê, irmãos? Porque quem lavava os pés dentro de casa não era o dono da casa. Era a pessoa de mais baixo nível social daquele lar, quiçás do escravo. Você está parando para pensar no que Jesus estava querendo transmitir? Isso era uma parábola viva, mano. Os mestres e os convidados de honra nunca faziam isso. E quando o anfitrião lavava os pés do convidado, isso demonstrava rara deferência. Jesus, ele se identificou como o grande mestre, o rabi. E ele disse, se vocês são verdadeiros discípulos meus, vocês vão fazer o que eu vos digo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Isso aqui era o rabino judeu falando com o discípulo judeu. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aí você está entendendo por que Jesus fez questão de reafirmar aquilo que era declarado por eles? Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Quando Jesus ele fala disso, quando ele levanta a sua túnica, isso era um gesto de quem se prepara para trabalhar, amado. Ele se ajoelha e faz o trabalho do mais baixo nível de escala social. Ele faz um trabalho de escravo. Ele inverte completamente a ordem social e as expectativas de todos ali. Por isso é que Pedro deu aquele grito. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Por isso é que Jesus disse, quem quer ser o primeiro, seja o quê? O último. Quem quer ser servido, sirva primeiro. Em verdade eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, Jesus deu uma lição objetiva, concreta. Ele não apenas disse aos seus discípulos para serem humildes, ele mostrou o que é humildade, amado. A aula não era sobre lavar os pés, mas a atitude do coração. E aí, Jesus, de forma gentil, amável, ele repreende o orgulho dos discípulos. Por quê? Porque era um momento em que os discípulos estavam discutindo sobre quem era maior dentro do reino. Quando ele lava os pés de cada um, de forma gentil, amorosa, ele estava repreendendo o orgulho deles e desafiando suas ambições, o seu desejo por poder e status. Isso vai totalmente na contramão da galera que quer ser famosa. Totalmente. E Jesus estipula, né, novo padrão de liderança, líder 2.0, líder 3.0, líder Big Five, enfim. Jesus, ele implementa um novo perfil completo de liderança. Ele estabeleceu o discipulado, o servir.
O reino de Deus, a grandeza no reino de Deus não está em ser servido, mas em servir. Então a autoridade, ela não vem de uma posição social elevada, mas da disposição em se humilhar e doar a si mesmo pelo próximo. E aqui, amado, o apóstolo, os bispos, aqueles que estão no governo da igreja, nós estamos dispostos a cumprir isso aqui, esse exemplo de Jesus, porque a gente passa por tanta coisa e ouve tanta coisa, e às vezes a gente engole a seco. Às vezes a gente tem que engolir a seco. Principalmente quando alguém fala, Deus disse. Se Deus falou, está falado. Quem somos nós para dizer que Deus não falou? Né? Então, agora, o jovem, você reparou numa coisinha aqui só, no fato de que ninguém entre os discípulos se ofereceu para lavar os pés de Jesus? Você já reparou nisso aqui? Ninguém se ofereceu para lavar os pés de Jesus. E por que isso aqui? Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se ao quê? As praticardes. Por isso é que Jesus deu essa correção. Então, isso demonstra que mesmo em um ambiente de amizade, de hierarquia, e o orgulho estavam o quê? Presentes. A hierarquia e o orgulho, mesmo num ambiente de amizade, estavam presentes. Então, eles estavam mais preocupados com os seus lugares de honra do que assumir o papel de servo. Vamos guardar isso aqui e vamos ruminar. Servir a Deus, eu tenho visto muitos memes sobre isso. Servir a Deus é uma obra, é um dom, é uma honra. Hoje as pessoas só querem servir a Deus se tem remuneração. Quanto que a igreja vai me pagar para eu fazer isso? Não, porque os outros ministérios... Isso não é serviço. Eu estou te pagando porque você é bom, você é um técnico, você tem chamado, porque eu quero um produto perfeito. Aqui nós não temos produto, nós temos evangelho, e ele é gratuito. De graça recebemos, de graça nós ofertamos, nós damos. Jovem, que a sua fé esteja ancorada na Bíblia. Quando Paulo diz no livro de Hebreus que nós devemos, está aqui, essa eu faço questão de ler aqui, Hebreus capítulo 13. Ai, eu estou com outra Bíblia, misericórdia, para que tu quis trazer essa daqui, André? A minha Bíblia é muito parecida com a do apóstolo, eu tenho ela toda rabiscada, Hebreus 13, aí ela tem um monte de coisas aqui, espera aí que eu vou chegar lá. Tito, Filemon, Hebreus, onde é que tu tá, rapaz? Aqui, antes de Tiago, vem cá. Aqui. Tá aqui, ó. Sejam constantes o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem o saber alguns acolheram a anjos. E aqui, Paulo, ele fala, lembre-se dos que estão na prisão, com os que se aprisionados, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. E ele continua dizendo, no versículo 7, bota lá, Paulo, lembrai-vos dos vossos o quê? Guias. Por quê? Os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o quê? O fim da sua
vida. Imitai a fé que tiveram. Imitai a fé, as obras, no que diz respeito aos frutos. Porque a fé, quando o Tiago fala sem obras, ela é morta, é porque os frutos é que vão dizer que tipo de árvore nós somos. Ok? Então, ó, eu vou chamar o pastor Alex aqui para fazer uma oração. E eu quero, jovens, são 19h03. Obrigado por você ter estado aqui, pelo tempo que você disponibilizou de ouvir. E que você converse com essa palavra que você ouviu. Porque a palavra de Deus, ela é a única que provoca transformação, e o apóstolo vai falar isso amanhã, de forma poderosa, em nome de Jesus, amém? Então, pastor Alex, eu vou fazer uma oração, e eu queria que você curvasse sua cabeça agora. Deus único, Deus soberano, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração totalmente rendido, aberto, porque a Tua palavra foi lançada. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Somente a palavra de Deus pode trazer total transformação. Somente a palavra de Deus pode produzir milagres extraordinários, ao ponto de ficarmos extasiados, atônitos. A palavra de Deus cria em nós um movimento de insatisfação com os mesmos atos, as mesmas atitudes que são afetas ao velho homem, ou que nos impede de um avanço espiritual, de um amadurecimento em Cristo Jesus. Aqui nós temos jovens, e aqui eu vejo pela fé também um trabalho que está sendo construído, e que por mais que o inimigo tente destruir, ele já foi derrotado. Ele não será capaz de abortar essa gestação, esse processo embrionário que o Senhor está criando na nossa juventude, criando nos nossos adolescentes. Jovens que são servos, que a sua fé está em Jesus, que acompanham os seus líderes, que veem a forma como os seus líderes se relacionam com ele, com os seus irmãos, com a sociedade lá fora, a forma como eles dialogam através do púlpito com a sociedade, pregando o evangelho da salvação, proclamando a reconciliação. Que isso gere, ó Deus, na mente de cada um uma mudança, gere discernimento espiritual, para que nós tenhamos jovens poderosos no Espírito Santo, que assim como foi através de Pedro e João, que através das suas mãos haja a manifestação da tua unção, do teu Espírito Santo, de uma maneira poderosa, válida, porque nós queremos, ó Deus, jovens centrados na palavra, que tenham experiências maravilhosas contigo, mas que não fiquem fascinados pela manipulação, pelos simãos, os mágicos, ó Pai, os encantadores, os encantamentos que tanto nós recebemos, as propostas indecorosas. Nós não trocamos a graça de Deus por um prato de lentilhas, mas nós estamos firmes, estamos cientes, ó Deus, que a verdade do Evangelho
ela a cada dia, ela será exposta como tem que ser, com intrepidez, com ousadia, para a glória do teu santo nome, Jesus. Nossa expectativa, Senhor, está em Ti. Eu creio, Senhor, que o Senhor se manifestou poderosamente aqui nesta tarde, Pai. Senhor, estamos aprendendo, Senhor, a como lidar no nosso dia a dia diante de tantas situações que se levantam contra a vida dos nossos jovens, Pai. Obrigado, Senhor, porque o discernimento espiritual está sendo plantado no coração de cada um. E cada um aqui está sendo transformado na verdade. Nós estamos aqui intercedendo, Pai, para que esses jovens sejam jovens seguros e jamais manipulados, Senhor. Que eles possam ter o discernimento e saber crescer com seus próprios atos, com as suas próprias pernas, sem se intimidar por palavras sutis que querem, muitas das vezes, nos deixar carentes por emoções, e que isso não vem de Ti, Pai. Ó Senhor, eu oro com fé para que o Senhor dê a maturidade aos nossos jovens, Senhor, para que eles possam ser fortes, que eles possam ser livres, que eles possam, Deus, jamais ser iludidos por pessoas. Queremos ter jovens seguros, jovens que são capazes de discernir o bem e o mal, o joio do trigo, ó Deus. E a partir daí eu creio, Senhor, que eles poderão ser também influenciadores de criar jovens que tenham autoridade, baseado na Tua palavra, a Tua palavra que é verdadeira, que é espada, ela que nos alimenta. Toda autoridade que nos é dada é pela palavra, ó Deus amado. Por isso eu Te louvo, Te agradeço por essa tarde em que o Senhor se manifestou tremendamente aqui essa noite, Pai. Dou graças porque essa palavra ela vai frutificar no coração de cada jovem. Ela trará um novo norte para que eles possam seguir os seus caminhos seguros, sabendo que o olho espiritual, aonde eu tenho que mirar, é no Senhor Jesus Cristo e não no homem, jamais no homem. Eu creio, Senhor, creio que o Senhor já fez a grande obra na vida do coração de cada um aqui. E eu quero declarar que o Teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que excede todo o entendimento, e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida de cada jovem, de cada pai, de cada mãe, de cada familiar que está aqui, de cada um que está agora pela internet. Ó Deus amado, eu profetizo que nenhuma arma forjada será contra a tua vida. Eu creio, Senhor, que nenhum principados e potestades te farão mal, porque o escudo de Deus está sobre a nossa vida.
Deus vai adiante de ti, os anjos te guardarão, e os jovens que jamais serão manipulados, que têm a sua autoridade baseada na palavra de Deus, diga amém, amém e amém. Glórias a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos terminar com um louvor. Obrigado, Bispo André, pela inspiração, pela palavra que o Espírito Santo nos trouxe essa tarde e noite para a vida dos nossos jovens, para a vida da nossa igreja. Amém?